Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Louise, eu sou aluna do PPG-MCF, né, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas. E eu vim falar com vocês hoje por causa da disciplina, né, da professora Cláudia, disciplina de Radiobiologia e Fotobiologia aplicada ao dano, DNA e ao câncer. Eu vim falar sobre a pesquisa que eu fiz como finalização desse componente curricular, tá bom? Então, a apresentação que eu tenho planejada para hoje é a seguinte. Deixa eu só fechar isso aqui, me colocar aqui no lugar melhor. A apresentação que eu tenho planejada para hoje é fotoproteção e produtos naturais. Como eu falei com a professora Cláudia no início da disciplina, eu não sou dessa área. Eu faço doutorado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e eu trabalho com ensino de fisiologia para alunos da medicina. Eu trabalho pesquisando sobre isso, pesquisando o impacto da pandemia no ensino de fisiologia, porque nós estamos todos num programa acadêmico, né? Mestrado, doutorado acadêmico. E, além da formação enquanto pesquisador, que já é maravilhosa, os programas de pós-graduação precisam apostar mais no ensino de fisiologia, na formação do profissional. Isso tem sido recorrente porque tanto a sociedade brasileira de fisiologia quanto outras sociedades têm visto que muitos pesquisadores estão sendo muito bem formados pelos programas de pós-graduação, mas nem sempre esses pesquisadores se tornam bons professores. E quando você está no doutorado, você acaba, após finalizar, tendo como principal mercado de absorção o mercado acadêmico. Então, é por isso que eu trabalho nisso. Mas, o que é que isso tem a ver com a disciplina, né? Eu não consegui visualizar muita conexão, então eu propus à professora, como eu sou biotecnologista, que a gente trabalhasse na perspectiva de fazer um trabalho, uma revisão narrativa com busca sistematizada através do aplicativo que se chama Ryan, eu não sei se vocês conhecem, é um site, na verdade, que ajuda a gente a fazer a coleta desses artigos e a análise, a aceitação ou não aceitação, para que eu pudesse trabalhar com esse tema, fotoproteção e produtos naturais. Então, eu vou trazer aqui para vocês os resultados que eu obtive através desse trabalho. Deixa eu passar aqui o slide. Pronto. Veja só, pessoal. Eu realizei uma revisão narrativa da literatura. Eu não posso considerar isso que eu fiz como uma revisão sistemática, porque eu não fiz uma busca de autossensibilidade. Eu fiz uma busca, né, de uma sensibilidade mediana para baixa, porque eu não tinha tempo de fazer uma busca de fato com todos aquelas estratégias de busca que as revisões sistemáticas precisam. Mas eu quis pegar um recorte atual, então eu coloquei aí o recorte de 2016 até esse ano, até 2021, e depois construir uma revisão sistemática baseada nos resultados que eu consegui filtrar, né? A pergunta que norteou esse trabalho foi a seguinte: o que tem sido estudado nos últimos anos em termos de fotoproteção e diminuição de dano ao DNA com a utilização de produtos naturais? Quais são os estudos que estão saindo, né? O que é que o pessoal está estudando sobre isso? Sempre achei muito interessante a utilização de produtos naturais em formulações de fotoproteção, em formulações de cosmecêuticos, de nutracêuticos, de cosméticos. Então, por isso que eu trouxe essa visão para a gente. Nós vimos bastante extensivamente com a professora Cláudia muitos saberes sobre essa parte de danos de DNA por radiações, e isso foi muito importante para eu poder compreender os aspectos que eram trazidos por esses artigos.
Então, quais foram as estratégias de busca que eu acabei buscando, né? Que eu acabei utilizando. Eu utilizei 4 bancos de dados, bancos de referências, né? O Scopus, o PubMed, a livraria Cochrane e Cielo. Para cada uma, eu tive que adequar a minha estratégia de busca, porque a estratégia de busca de um nem sempre era compatível com os artigos que eram recuperados em outro. Então, na Scopus, a estratégia que eu consegui foi essa: Photoprotector and Natural and Product and Damage, DNA and Damage. Depois, no PubMed, foi um pouco mais, né, contraído, quase a mesma coisa. Na Cochrane, eu só consegui colocar Photoprotection and DNA Damage. E na Cielo, eu só consegui recuperar artigos sobre o tema colocando só um termo, que foi Photoprotection. Então, eu consegui extrair o máximo que eu pude dessas 4 bases que eu escolhi. E o que foi que aconteceu? Juntando tudo, eu recuperei 69 artigos, tá? A maioria dos artigos que eu recuperei sobre o tema foi no Scopus. Eu recuperei 38 artigos lá. Mas no PubMed, eu recuperei 24, Cielo só 4, livraria Cochrane só 3. Dentre esses, tem 2 duplicados. Então, eu extraí essas 2 duplicações e ficaram 67 artigos. E aí eu fui ler, né? Fui ler título e resumo com mais cuidado para saber se tinha a ver com o que eu estava querendo. E aí eles foram excluídos, 11, né? 11 foram excluídos após. E 56 foram excluídos após essa leitura inicial para eu ler na íntegra. E aí, lendo, eu ainda encontrei 2 que eu não consegui ter acesso ao arquivo todo. Não consegui nenhuma base. Eu só conseguia o resumo e o título. Então, para não colocar um dado que eu não tinha certeza, né? Porque às vezes o resumo ele não traz um dado muito fiel ao dado dos resultados, então eu preferi excluir. Sobraram 54 artigos. E aí eu fui nessa busca de tentar resumir os resultados desses 54 artigos e fazer uma discussão em 10 páginas, que foi o que a professora colocou para a gente como desafio. Então, o que foi que eu vi inicialmente? Eu vi que existem múltiplos ingredientes metabólitos e compostos que são utilizados nesses produtos naturais, de diversas fontes, certo? Principalmente o que tem aparecido na literatura mais atual, colágeno, apareceu um artigo de colágeno, mas também utilizando peptídeos, proteínas, vitaminas, carotenos, minerais, ácidos graxos, extratos de plantas, aminoácidos, enfim. Muita coisa bacana. E aí, como sintetizar tudo isso, né? Eu fiz um mapa mental para me ajudar. Isso tudo para poder mostrar para vocês que esses ingredientes e esses produtos naturais, eles conseguem tanto a fotoproteção quanto outros tipos de atividade, como regeneração tecidual da pele, cicatrização de feridas, que a gente sabe que esses danos às vezes chegam a esse nível, né? A gente até comentou que há casos de morte de pessoas que têm uma insolação muito forte e tudo. Então, esses produtos, eles não só protegem das radiações UV, como também eles podem ajudar no aceleramento dessa regeneração tecidual por um tipo de abrasão que tenha ocorrido. Então, para explicar melhor para vocês, eu resumi num mapa mental sobre tudo que eu encontrei, porque senão ia ficar muito longo e a professora pediu para que a gente fizesse algo em torno de 10 minutos, né? Então, vou me colocar aqui no cantinho para a gente iniciar. Vejam só, pessoal.
Eu separei as informações em alguns tópicos principais. Eu vou começar com as fontes, né? De onde é que estão sendo esses produtos naturais que estão sendo utilizados na fotoproteção? Nós temos principalmente duas fontes. Fonte vegetal, que é a que a gente já imagina, né? Que os produtos naturais vegetais eles têm sido extensivamente utilizados na cosmética e para fins curativos e terapêuticos. Mas também eu percebi uma tendência muito interessante da identificação de compostos para fotoproteção no universo marinho, né? Tanto nas algas, micro e macroalgas, quanto em micro-organismos marinhos, cianobactérias e outros micro-organismos. Então, é uma tendência nesses últimos 5 anos que me chamou muita atenção. Por quê? Quando eu me formei lá na biotecnologia e quando eu fiz o mestrado, as pessoas estavam começando a valorizar muito os biomas marinhos para a parte da biotecnologia. E eu acho que é um reflexo, né, desses estudos e desses trabalhos. Tem um professor meu que dizia que tinha certeza que a cura das maiores enfermidades que assolam a humanidade, como o câncer, o HIV e outras coisas, está no mar. E o que mais desesperava ele é saber que o mar e os biomas marinhos estão sendo degradados todos os dias e a gente está perdendo micro-organismos e a gente está perdendo algas que a gente nem mesmo teve a oportunidade de estudar, potencial biotecnológico, né? Então, achei muito interessante que tem essa tendência. No início, o que é que o meu senso comum achava? Não, com certeza vai ter a maioria de plantas e, enfim, vai ter algum animal, algum marinho. Eu imaginava assim. Mas me deixou bem instigada as potencialidades marinhas, né? Foi bem bacana. Outra potencialidade, outra fonte dessas moléculas são as fontes microbiológicas, né? Tanto terrestre quanto marinho. Esses micro-organismos, eles, ao longo da sua história, da sua trajetória, da sua jornada genética, eles têm desenvolvido genes para sobrevivência. E esses genes de sobrevivência, às vezes, são interessantes para nós, enquanto biotecnologistas, porque esses genes de resistência estão relacionados a biosurfactantes, a moléculas que ajudam eles a sobreviver. E o que é que acontece? Esses genes são muito utilizados para bioprospecção, para a identificação de micro-organismos naquele ambiente que produzam essas coisas legais que a gente tem estudado. Muitos desses genes, eles são, vamos dizer assim, eles vão aparecendo, eles vão surgindo naquela comunidade microbiana devido ao estresse que essas células microbianas sofrem no ambiente em que eles estão. Seja um estresse biótico, seja um estresse abiótico, seja pela presença de poluentes, seja pela alta temperatura, baixa temperatura, seja por qualquer coisa que o ambiente venha a oferecer e meio que desafia esses organismos a desenvolver algum mecanismo de sobrevivência, né? O objetivo deles é sobreviver. E aí, nessa necessidade de sobrevivência, surgem as moléculas, e essas moléculas, às vezes, são de interesse para nós, da área farmacêutica, da área cosmética, da área da biotecnologia. Então, o que foi observado nas leituras é que essas moléculas, elas surgem porque, assim como nós recebemos uma carga solar muito importante, os micro-organismos também recebem, os organismos marinhos também recebem bastante. Então, todos nós estamos tentando sobreviver a esses altos níveis de radiação, de alguma forma. Então, utilizar esses recursos naturais de uma forma inteligente tem sido um alvo de estudo bastante importante para o desenvolvimento desses fotoprotetores através desses produtos naturais.
Mas vamos falar também não só da parte marinha, como também da microbiológica. Vamos trazer aí o mais trivial, entre aspas, que é algo que a gente vê que tem pesquisas há muito mais tempo, né? A área vegetal tem muitos artigos trazendo as potencialidades, né? Muitas plantas têm se mostrado produtoras de uma série de metabólitos, de uma série de compostos que têm, vamos dizer, esse potencial fotoprotetor, e muitos deles estão relacionados à NF-κB, né? E a NF-κB está muito relacionada àquela questão de tentar se adequar a uma realidade de espécies reativas de oxigênio, e a gente sabe que a radiação está muito interligada. Então, eu percebi que tem uma tendência para essa linha de pesquisa quando se trata de produtos de origem vegetal. E quanto a produtos de origem animal, que eu tenho percebido nessas leituras é que o colágeno está muito em alta, a utilização do colágeno. Porém, a pesquisa que foi recuperada, ela mostra que a utilização desse colágeno nem sempre é tão interessante assim nos produtos bloqueadores solares. Por quê? Porque esse colágeno ele acaba reagindo com outros componentes da formulação e às vezes o produto ele acaba perdendo as capacidades que ele tinha de fotoproteção ou de outras capacidades sensoriais que seriam interessantes para quem está adquirindo o produto. Então, nem sempre utilizar um produto de origem natural, né, é uma boa nesses casos. Só para fechar essa parte marinha, eu queria deixar uma das tendências que os artigos procuram esmagadoramente por isso, que são os aminoácidos semelhantes à micosporina. Essas moléculas elas têm sido muito estudadas como potencialmente agentes a serem utilizados na fotoproteção. Isso é extraído de algas, seja microalgas, seja macroalgas, de cianobactérias, de fungos, de outros tipos de bactérias. Então, é uma molécula que está sendo muito, muito estudada, porque ela tem essa capacidade de absorção de UV. Então, uma coisa interessante que eu vi nos artigos é que os animais eles têm sofrido ao longo das gerações duas coisas: com a radiação que é imposta a eles e com a toxicidade dos produtos bloqueadores solares, que nós que somos banhistas, a gente utiliza, vai tomar banho e não imagina que aqueles resíduos que ficam na água são maléficos para os animais, para os vegetais que estão ali naquele ambiente. Então, o que a literatura traz é que se a gente utilizasse produtos naturais na produção, né, desses fotoprotetores, talvez a gente tivesse a produção de moléculas mais eco-friendly, né, mais amigáveis ao próprio meio ambiente. Então, isso seria bastante interessante. Vou pegar o laser aqui para facilitar, tá? Mas de todos os resultados, o resultado que eu mais fiquei intrigada foi um resultado sobre balneoterapia, sobre águas medicinais, que trazia que existe comprovação científica, o artigo traz isso, né, de que existem águas medicinais que têm uma composição muito específica, que trazem a possibilidade, né, de ser utilizado como um agente de diminuição de dano de DNA por radiação. Né? Achei muito interessante, porque eu não imaginava jamais que eu ia achar um artigo sobre isso. Achei um artigo. Mas aí, depois, se vocês quiserem, eu posso passar a revisão aí para vocês darem uma olhada, ou mesmo os artigos, mas é bem interessante. E aí, como eu falei para vocês, os bioprodutos estão sendo produzidos a partir dessas fontes aqui,
Tem se tentado produzir coisas amigáveis, né? Produtos amigáveis, não somente para nós, seres humanos, porque a gente pensa muito, nossa, isso aqui é muito tóxico, nossa, isso aqui é de origem X ou Y, a gente tem muito esse cuidado. Mas às vezes a gente não tem esse mesmo cuidado com a natureza. Então, produtos que sejam biocompatíveis, tanto com o nosso corpo, quanto com o meio ambiente, né? Tem se utilizado bastante bioprodutos cosmecêuticos, nutracêuticos. E uma coisa que eu vi em um dos artigos é que tem se tentado utilizar produtos e que você consuma e que você melhore as suas capacidades de fotoproteção, né? Isso é muito interessante, porque é uma necessidade de mercado, porém ainda não conseguiu-se encontrar esse produto que eu possa tomar esse produto e ir para a praia e não precisar de bloqueador solar. Mas essa é uma tendência também, não é mesmo? Então, um dos casos é de um chá de uma planta que esse extrato dessa planta foi muito interessante na formulação tópica, mas quando consumido ele não teve um resultado tão interessante assim. Outra coisa que tem sido tendência é a utilização da nanotecnologia, né, para os produtos. A cosmética tem apostado muito na nanotecnologia, né, e não seria diferente para a fotoproteção. E esses bioprodutos são utilizados principalmente para a fotoproteção da pele, claro, mas também eu encontrei artigos sobre fotoproteção ocular e oral, né, que é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente acha que passando o protetor solar em todo o corpo é o suficiente, mas existem outras mucosas que também estão expostas ao sol e que também podem desenvolver mutações, como a professora falou aqui. Então, é muito interessante ver que as pessoas não estão focadas apenas num órgão, que é a pele, mas também outros órgãos que são vitais e que são importantes e que podem ser gravemente prejudicados. Alguns pontos de inflexão, né, pontos de reflexão, que eu encontrei para discutir esses artigos. O primeiro foi a incompatibilidade das moléculas com as formulações, como eu falei, como o exemplo do colágeno. Às vezes existe um potencial, você faz os exames, os ensaios in vitro e tudo, você vê um potencial, mas depois, quando você vai fazer a formulação, não é da forma como você imaginava. Então, vem essa contradição. Uma coisa é o estudo in vitro de capacidade de antioxidante, por exemplo. Outra coisa é o estudo in vivo, e aí você pode ter um estudo também in vitro com células animais, e quando você passa para o modelo animal, aquele resultado não é o mesmo. E o estudo com seres humanos já é outra realidade. Isso foi muito presente aqui na questão dos chás, porque como eles tinham ensaios in vitro muito bons, e ensaios em vivo muito bons, eles tiveram certeza que se a pessoa tomar esse chá, com certeza a gente vai ter uma realidade de fotoproteção muito melhor. E eles não tiveram esse resultado. Então, ser um potencial produto biotecnológico não quer dizer que esse produto, de fato, vá ser viável de alguma forma. Então, por mais que a gente tenha toda essa prospecção, que foi o principal resultado do meu trabalho, são as prospecções, muitos trabalhos ainda estão nessa fase in vitro. Então, ainda precisa ter muito estudo para desenvolver um produto natural que, de fato, consiga fazer uma fotoproteção boa para substituir as coisas que a gente já usa, né? Que já não são tão eco-friendly. E outra coisa muito interessante é aquela ideia deturpada que a gente tem de que tudo natural é bom. Tudo que é extraído da natureza vai ser bacana, vai ser interessante. Nem sempre, né? Existem cobras extremamente peçonhentas que são naturais, são da natureza, o veneno é natural, mas são extremamente mortais. Então, uma coisa que eu percebi é que nem tudo são flores. Há uma grande romantização sobre os produtos naturais, mas a gente precisa ter bastante pé no chão para fazer todos os testes toxicológicos, todos os testes de eficácia, de fato,
para que a gente possa considerar um produto viável para fotoproteção, né? Esses foram os principais resultados que eu encontrei, pessoal, e essa foi a forma mais rápida que eu consegui para trazer isso para vocês. Aqui é só uma imagem, eu escolhi 2 imagens para colocar aqui, que eu achei bem interessantes, dessa diferença entre o ambiental, né, que é a questão do impacto ambiental dessas radiações e do impacto no nosso organismo. Então, isso aqui eu peguei desse artigo, depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. Aí, só para mostrar, olha, que a gente tem a radiação solar, a gente tem as radiações e temos vários empecilhos, né, para que essas radiações cheguem até os organismos marinhos, por exemplo. Do mesmo jeito que a professora falou na aula, que essas radiações elas acabam se decompondo na atmosfera até chegar onde a gente está, em nível do mar, da mesma forma é no ambiente marinho, né? Existem colunas, né, e camadas de atenuação que vão diminuindo. Mas essa radiação ainda chega aqui embaixo e causa danos. E esses danos geralmente estão realizados com espécies reativas de oxigênio. E esses danos se dão em vários níveis, né? Eles se dão em nível molecular, onde eles têm aí, vamos dizer assim, afetam negativamente moléculas cruciais à existência dos seres vivos, como o DNA, as proteínas e lipídios. Podem provocar mutações celulares, mutações no processo fotossintético que venham a causar problemas a esses organismos, tanto na sua fisiologia, quanto na forma que eles têm para viver, nos seus hábitos, desculpe. E isso pode afetar o número populacional daquele micro-organismo, né? Daqueles micro-organismos não, daqueles organismos como um todo, né? Dos fitoplânctons, das microalgas e de tudo. Então, isso pode influenciar e isso pode trazer um impacto ecológico enorme. Nós sabemos que os oceanos são os pulmões do mundo, né? Na verdade, não é a Amazônia. Então, é muito interessante essa visualização, né, desse impacto, que não é interessante que a gente pare para estudar só o impacto em nós, humanos, porque a gente tem câncer, mas porque existem outros organismos aí que estão sofrendo e não têm protetor solar. O que é que eles produzem? Eles produzem moléculas para tentar driblar, né, essa quantidade de radiação. E é nesses organismos que a gente consegue fazer a bioprospecção de moléculas de interesse, né? Achei bem interessante essa foto. Outra foto que eu achei bastante legal foi essa daqui, que ela mostra sobre um extrato de uma planta, né? E ela mostra que esse extrato dessa planta, ele impede uma série de danos, né? De diferentes tipos de radiação. Então, o que eu achei legal é que ele consegue proteger a formação de espécies reativas de oxigênio, consegue proteger do dano do DNA, tanto o DNA mitocondrial quanto o DNA nuclear, diminui os processos inflamatórios, de imunossupressão e de fotocarcinogênese relacionados a essas radiações, diminui a apoptose. A P53 está muito citada nesses artigos, né? Então, achei bem interessante também essa foto, que faz o contraponto daquilo que eu trago para vocês, né? Tanto da importância de a gente estudar essa radiação fazendo efeito no nosso corpo enquanto seres humanos, mas também do ecossistema como um todo. E era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a proposta. E se vocês tiverem dúvida, vocês fiquem à vontade aí para conversar comigo a hora que vocês quiserem.